Mais uma vez estamos aqui com o nosso programa Cura para a Alma. Quero agradecer a você que já acompanhou o nosso primeiro programa e eu quero dar continuidade ao assunto do programa anterior, falando justamente da importância de você alimentar a sua alma com coisas saudáveis, com pensamentos saudáveis, com palavras positivas, você alimentar a sua alma com emoções, mas ao mesmo tempo não se deixar escravizar por elas. Para isso, você precisa compreender como funciona a questão de lidar com as suas emoções, como você deve agir para não tornar-se escravo das emoções. O salmista, em um determinado momento, ele disse assim: ó, porque está abatida a minha alma, por que te perturbas dentro de mim? E muitas vezes nós não damos a devida atenção às circunstâncias que nos levam a ser pessoas emocionalmente não resolvidas. Mas é importante que você compreenda e você aprenda a lidar com as suas emoções de maneira que elas sejam saudáveis, de maneira que você possa não ser uma pessoa fria, mas também não ser uma pessoa escravizada pelas suas emoções e nem ser uma pessoa que age sob impulso. Pessoas que não sabem controlar as suas emoções, pessoas que não sabem lidar com os seus impulsos emocionais, tendem a ser pessoas que acarretam para elas mesmas grandes problemas. E nós estamos aqui, e o objetivo desse programa, Cura para a Alma, é te ajudar como você manter e alimentar a sua alma com pensamentos saudáveis. Quero te dar algumas dicas hoje muito interessantes e dizer que você deve agir em relação a tudo isso. Na nossa vida, nós precisamos ter atitudes. Atitudes que vão nos levar a níveis diferentes. Assim como uma criança, ela vive e desenvolve em fases distintas, mesmo na nossa vida adulta nós precisamos continuar passando de fase, alcançando novos níveis. E você não deve então ser uma pessoa que sufoca as suas emoções, senão você vai se tornar uma pessoa fria e, ao mesmo tempo, você não deve ser uma pessoa que se deixa escravizar pelas suas emoções, porque você vai ser uma pessoa que vai estar sempre cometendo alguns exageros ou tomando decisões que depois vai trazer grandes prejuízos para a sua vida. Então, o importante é que você busque um ponto de equilíbrio, buscar um ponto de equilíbrio entre as emoções e a razão. Não ser uma pessoa fria, não ser uma pessoa que sufoca totalmente as emoções, mas também não ser uma pessoa que se deixa escravizar. Interessante que a Bíblia vai nos mostrar três pessoas, três grandes homens que em determinados momentos não souberam lidar com as emoções e fracassaram na sua missão, ou quase chegaram a fracassar. O primeiro deles é um homem muito conhecido por nome Sansão. Sansão é um personagem bíblico que foi conhecido pelo poder que ele possuía e estava relacionado ao seu cabelo. E chega um momento na vida de Sansão, quando ele tornou-se um adulto, quando ele finalmente foi escolhido para ser o líder do povo de Israel, ser o libertador do povo de Israel, que naquela época vivia uma situação de perseguição. O ministério dele durou pouco, somente por 20 anos, porque ele não soube controlar suas emoções. Era um homem muito forte, um homem poderoso, um homem que, possuído pelo Espírito Santo, o Espírito de Deus,
ele fazia coisas extraordinárias, como enfrentar 1000 homens com uma queixada de jumento, como pegar um leão e rasgar como se fosse um cabrito. Coisas extraordinárias, pegar assim com as tranças do seu cabelo, destruir uma cidade, pegar 300 raposas, amarrá-las uma a outra com os rabos e colocar uma tocha entre as duas e tocar fogo na seara dos seus inimigos. Porém, este mesmo homem que tinha esse poder e essa capacidade extraordinária, teve um momento que ele se deixou escravizar pelas emoções. Apaixonou-se por uma mulher que não era da sua tribo, que não era do seu povo, que era proibido por Deus. E aconteceu o primeiro episódio porque ele decidiu dar lugar às suas emoções. Inclusive, quando o pai e a mãe o alertou da decisão que ele estava tomando, ele ignorou a direção e disse: eu quero esta mulher porque é dela que eu me agrado. Fracassou, e aí vem o segundo episódio que ele conhece a famosa Dalila, que descobriu qual era o segredo que o mantinha em plena vitória, cortou as tranças do seu cabelo e o levou ao fracasso. E Sansão então acaba em um cárcere, depois puxando uma pedra de moinho e sendo escarnecido pelos seus inimigos, porque não soube lidar com as emoções. Um outro personagem bíblico que não soube lidar com as suas emoções e fracassou é Elias, o famoso Elias que aparece no capítulo 17 do livro de 1 Reis, que aparece dando uma palavra de juízo ao rei Acabe, dizendo que não ia chover por 3 anos e meio enquanto ele não desse ordem, e realmente isso aconteceu. Elias, ele mexeu com a economia do reinado do rei Acabe. Depois ele se apresenta, ele faz descer fogo do céu, consome um holocausto, mas aí Elias, na sequência, ele entra em depressão. Ele não soube lidar com as emoções, de tal maneira que ele deseja a morte. Deus manda um anjo, consola, Elias come, mas começa a vaguear por 40 dias e ele entra para uma caverna. E quando ele estava naquela caverna, Deus apresenta-se para ele e faz uma pergunta: o que você faz aqui, Elias? E Elias então abre o coração e fala para Deus, se sentindo só, se sentindo abandonado, se sentindo perseguido. Mas Deus diz: Elias, eu não quero você dentro de uma caverna. Eu tenho um projeto para a sua vida. A sua vida não vai terminar em um lugar escuro. Ei, deixa eu falar para você. Deus não quer que a sua vida, que a sua história termine em um quarto escuro. Você pode vencer essa depressão. Você pode vencer essa angústia que consome a tua alma. Elias é curado, sai dali e ele tem mais 7 anos de ministério pela frente. E a história de Elias termina ele sendo arrebatado por uma carruagem de fogo. Sabe, querido, Deus não quer um fim tão trágico para você. Você não foi criado por Deus. Acredite, para terminar os seus dias em um quarto escuro, depressivo, se sentindo sozinho, abandonado. Quando vier esse sentimento, clama ao Senhor. Ouça a voz do Senhor. Ele tem poder de te tirar dessa situação. Um terceiro personagem que se deixa escravizar pelas emoções e fracassa. Jonas, o grande Jonas, que Deus o chamou, ele incumbiu de ir à cidade de Nínive pregar a palavra. Jonas, tomado pelo ressentimento, os ninivitas era um povo extremamente cruel, que com requinte de crueldade eles destruíam os seus inimigos. Jonas recusa-se a liberar perdão e transmitir uma mensagem de salvação, de arrependimento por aquele povo, porque ele queria que os ninivitas fossem destruídos. Ele prefere a morte, ele é lançado ao mar, Deus envia um grande peixe, o joga em uma praia, e ele, desesperado, angustiado, ele prega uma mensagem dizendo: em 40 dias
Nínive será destruída. O rei de Nínive ouve aquela mensagem, se arrepende, estabelece um jejum de 3 dias e Deus muda o decreto e decide não destruir a nação. Jonas, tomado pelo ressentimento, pela falta de perdão, ele sobe para o monte, fica olhando a cidade e esperando cair fogo do céu para destruir a cidade. Deus apresenta-se a Jonas e faz uma pergunta: Jonas, é razoável esse seu ressentimento? E Jonas diz: é razoável sim, a ponto de eu desejar a morte. Deixa eu te falar algo, querido. Se você não for uma pessoa capaz de perdoar quem te feriu, quem te machucou, quem te abandonou, quem te desprezou, com certeza você vai ser a pessoa mais infeliz da face da terra. Acredite, você pode ter todas as razões para não perdoar, você pode ter todas as razões para se sentir uma pessoa amargurada, mas eu quero fazer uma pergunta para você. Você quer ter razão ou quer ser feliz? Porque se você opta por ter razão, você vai continuar tendo razão, guardando no seu coração essa dor, esse ressentimento, essa raiz de amargura, carregando 24 horas com você quem te feriu, quem te machucou. A pessoa a quem você não conseguiu perdoar vai estar com você nos momentos mais felizes da tua vida e vai fazer deles um inferno. Porque quando você estiver comendo algo gostoso numa mesa com alguém, lembrar-se daquela pessoa, você vai ficar triste. Se você sair de férias num lugar mais lindo que você escolheu, mas você não decidiu perdoar, aquela pessoa vai estar contigo. Mas se você decidir ser feliz, não seja escravizado pelo ressentimento, não seja escravizado pela falta de perdão. Libera perdão. Você precisa aprender a perdoar. Perdão não é sentimentos. Perdão é uma decisão. Se você for querer ter sentimento, vontade de perdoar quem te machucou, quem te feriu, quem te abandonou, acredite, você nunca terá vontade. Ao contrário, o seu desejo sempre vai ser de vingança. Mas perdão não é sentimento. Perdão é uma decisão que você toma de liberar a pessoa que te feriu, que te machucou, que te abandonou, que te acusou, liberá-la e deixar nas mãos de Deus. Então é uma escolha. É uma escolha que você faz. Ser feliz é uma escolha. Você pode viver sufocando os seus sentimentos. Eu não estou dizendo que você não vai ter momentos de tristeza, de angústia, de decepções, mas você pode tomar a decisão de não se deixar escravizar por eles. As emoções nos enganam. As emoções sempre vai querer dominar. A nossa alma sempre está em busca de prazer. E cá para nós, é prazeroso ver o inimigo sofrendo. É uma coisa tão ruim que a Bíblia condena. A Bíblia diz que se você vê o seu inimigo sofrendo, você não deve se alegrar, para que o mal que o atingiu não volte para você. Mas a alma tem prazer, ela tem satisfação, ao passo que perdão é algo que está no coração de Deus. Então, libera perdão. De onde vêm as doenças da alma? É interessante você saber disso. De onde vem, como surge a doença da alma? Nós sabemos que as doenças físicas, elas podem ser oriundas de várias formas, de diversos fatores. Mas a doença da alma, ela está ligada primeiramente àquilo que eu falei a semana passada. Você pode herdar traumas, angústias, não superar situações que sua mamãe vivenciou quando você estava sendo gerado. Mas também a doença da alma, ela pode vir do meio em que você foi criado.
De repente você é uma pessoa que foi criada em um ambiente que não existia saúde emocional entre os familiares. Talvez você foi criado em um ambiente onde existia rivalidades, onde existia falta de amor, falta de respeito, falta de diálogo. Talvez você foi criado em um ambiente onde não existia companheirismo, onde não existia respeito, onde não existia pessoas que pudessem te fornecer tudo aquilo que o indivíduo precisa para se dar bem na vida. Amor, afeto, respeito, carinho, palavras de afirmação, um abraço. Talvez você foi criado ou criada em um ambiente em que você tinha um teto, tinha pessoas, mas não tinha um lar, não tinha amigos, não podia nem se expressar. Pelo contrário, às vezes sofreu até violência física, verbal, ou talvez até violência sexual. E você então carrega com você as dores desse período. Mas também você pode ter as suas emoções influenciadas pelas pessoas que marcaram a sua vida. Pessoas que te influenciaram. Existe uma fase na nossa vida em que nós somos influenciados pelo meio em que vivemos. Quando a criança vai para a escola, ela começa a ser influenciada pelos seus colegas, pelos comportamentos. Quando chega na adolescência, ela começa a ser influenciada pelos ídolos. Sabe por que é difícil educar adolescente? Porque adolescente, quando uma criança, quando alcança os 12 anos, entra na adolescência, os pais só passam a influenciá-las em 10%. Os fatores externos, as influências externas, passam a influenciá-la em 90%. E aí chega o momento da adolescência e vem à tona toda aquela situação em que vivenciou na gestação, na infância, na pré-adolescência. E aí vem os traumas, vem as angústias, vem as lembranças, junto com a rebeldia, junto com a falta de identidade que todo adolescente passa, e ele pode tornar-se um jovem, mudar de fase com os problemas e chegar na vida adulta. Talvez você está vivendo tudo isso porque vem vivenciando todas essas coisas desde a sua gestação. Mas tem um detalhe. Talvez as suas emoções tenham sido influenciadas pelas escolhas que você fez ao longo da vida. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Eu disse a semana passada no nosso programa que se você for uma pessoa que não aprendeu a lançar coisas boas, com certeza você vai colher coisas ruins. Então, se você é uma pessoa que aprende a lidar com as suas emoções, escolhe alimentar-se de decisões saudáveis, certamente você vai ser uma pessoa feliz. Mas existe uma outra fonte perigosíssima que pode afetar a nossa alma. É como nós lidamos com as críticas. É como nós lidamos com os nossos relacionamentos. Pessoas que nos ferem, pessoas que nos machucam, pessoas que não se importam conosco, pessoas que nos usam. Existem pessoas que são mestres em amar coisas e usar pessoas. A palavra do Senhor nos ensina algo diferente. A palavra de Deus nos ensina a amar as pessoas e usar os objetos. E todas as vezes que uma pessoa se sente usada, ela vai se sentir muito mal. Talvez você é uma pessoa que ao longo da sua vida sempre se sentiu assim, usada, mas nunca valorizada. E isso gera uma angústia, gera uma insatisfação. Mas deixa eu te falar, você não precisa ser uma pessoa escravizada pelos sentimentos se você vivenciou isso. Eu quero indicar para você hoje a leitura desse livro que Deus nos concedeu. Chama-se
Libertação. Esse livro será usado na nossa Casa Shekinah, ali na cidade de Exaporã. Nós vamos fazer um encontro de cura para a alma. E nós vamos ensinar as pessoas como lidar com essas emoções, com esses sentimentos que as impedem de viver, de desfrutar da verdadeira felicidade. Se você quiser adquirir esse livro, Libertação, está à venda na Livraria Life. É só você ir ali e você vai ter um desses exemplares, você vai ter um formulário que você vai preencher e você vai poder descobrir tudo aquilo que te faz uma pessoa infeliz e você vai aprender a lidar com isso. Então eu quero indicar como leitura esse livro, Libertação, e você pode encontrar na Livraria Life, fica na Floriano Peixoto, 110, aqui na cidade de Assis. Já quero fazer um convite para você. Serão 3 dias em que você poderá aprender a lidar com as suas emoções, aprender a fazer escolha e aprender a vencer tudo aquilo que te impede de ser uma pessoa feliz. Eu quero finalizar esse programa dizendo para você que se você está vivenciando tudo isso, é possível você ser feliz. É possível sim você vencer com todas essas mazelas e alcançar a verdadeira felicidade. Mas saiba de uma coisa, só alcança a felicidade aqueles que querem realmente ser felizes. Ao contrário do que muitos pensam, Jesus disse assim: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Quem quiser a paz, lute por ela. Se você quer viver em paz, você tem que aprender a desenvolver atitudes que te levarão a desfrutar da paz. Paz não é ausência de problemas. Paz é um estado da alma e você só desfruta da paz quando você aprende a lidar com as suas emoções. Deus está te dando uma grande oportunidade e eu quero aqui expressar toda a minha gratidão ao Fernando e toda a equipe da TV Com que abriu este espaço para nós podermos te dar uma palavra e te dar algumas dicas de como você vencer todas as mazelas que te traz angústia, que te causa dores e que te impede de ser uma pessoa feliz. É possível ser feliz. É possível encontrar um ponto de equilíbrio entre as emoções e a razão. Não seja uma pessoa fria. Se você sofreu alguma decepção por amar alguém, por se doar demais, e você se retraiu, e agora você não quer mais confiar em ninguém, não quer mais viver um relacionamento, porque você sofreu uma grande frustração. Deixa eu te falar algo. Essa é a pior decisão que você pode tomar. Você tem que aprender a lidar com essas coisas, porque não é bom para você viver isolado. Finalizo dizendo que você não existe para viver em um quarto isolado, viver na escuridão. Você pode ser feliz. A felicidade é real, mas a felicidade está em Deus. Clama pelo Senhor. Pede ajuda para o Senhor. O Salmo 46 nos diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente nas horas da angústia, pelo que não temeremos. Então, Deus pode te ajudar a sair desse quadro de depressão, de angústia, de dor, de falta de perdão, de frustração, de solidão. Deus tem algo melhor para você. Só que você precisa lutar, você precisa querer sair dessa escuridão e viver
a felicidade plena. Eu estou à sua disposição. Passe na Livraria Life, vamos tomar um café, bater um papo e programe-se aí para poder participar do encontro Cura para a Alma presencial na nossa bela cidade de Exaporã. Deus te abençoe, você e toda a sua família. Fique na paz e até o próximo programa.